Graças a paz, irmãos. Difícil falar depois da Jaque, né? Tudo que ela falou eu não vou conseguir falar bonito assim, não. Não vai dar, Jaque. Irmãos, primeiro eu vou começar pelos avisos. É sempre bom lembrar, primeiro domingo do mês, batismo. Segundo domingo do mês de maio, a ceia. Então, a gente sempre vai lembrar sobre isso. E as ofertas que temos para aluguel, para todo o decorrer do nosso mês, dos nossos compromissos financeiros. Hoje, irmãos, nós vamos fazer a apresentação de um irmão que vai auxiliar o irmão Cláudio como líder de orquestra. Então, conversamos com o Bruno, conversamos com o irmão Cláudio, que está nessa liderança, com os líderes também. Acho que o único que teve uma oposição foi o pastor, mas todo mundo concordou. Então, eu vou chamar o irmão Pepe para vir à frente, para vocês conhecerem. Todo mundo conhece o irmão Pepe já? Que bom. O irmão Pepe, ele parece quietinho, mas é terrível, irmãos. E ele parece quieto, mas não é. E ele faz um trabalho muito bom nos bastidores. Talvez até o momento os irmãos não consigam acompanhar tudo que ele faz de bastidores, de ajuda e a importância do trabalho do irmão Pepe. Agora, junto com o irmão Cláudio, vocês vão ver mais ele atuando. Por favor, irmão Cláudio. O irmão Cláudio fará uma oração pelo companheiro, amigo nessa função, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, primeiramente te pedimos perdão, Senhor, por muitos pecados que temos cometido, Senhor. Hoje mesmo, Senhor, acordamos, Senhor, nossos pensamentos muitas vezes podem não estar voltados, Senhor, para a Tua santidade, e humildemente vamos lhe pedir, Senhor, nos perdoa, Senhor, porque ainda como carne, Senhor, não aprendemos ainda a Tua santa vontade, Senhor. Não sabemos fazer, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, de corações abertos, Senhor. Tu preparaste as condições, Senhor, saúde, Senhor, e assim temos chegado aqui e Tu tem nos abençoado com esse café da manhã maravilhoso, abençoado com tanto amor, Senhor, que Tu tem preparado. Abençoa aqueles, Senhor, que nesse momento, Senhor, não tem o que se alimentar, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que alimentação, Senhor, e vestimenta não faltará para aquele que confia em Ti, Senhor. Tem misericórdia, supre a necessidade dos Teus filhos também, Senhor. Nesse momento tão feliz, Senhor, vamos apresentar, Senhor, nosso irmão Pepe, Senhor, sua família, Senhor. Teu filho já vem atuando, Senhor, nos ajudando, Senhor, na orquestra, Senhor, eventualmente, e sempre conosco, com amor, com grande carinho pela música, Senhor. Abençoa ele, Senhor, que o talento dele possa, Senhor, transbordar, Senhor, na nossa orquestra, transbordar na nossa irmandade, Senhor. O seu amor, Senhor, possa suprir toda a necessidade, Senhor, aqueles que têm carência, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abençoa também, Senhor, essa irmandade, Senhor, aqueles que têm desejo, Senhor, de começar a música, Senhor, e às vezes não deu o primeiro passo, Senhor, que é algo tão sublime, Senhor, tão gostoso, Senhor, poder preparar o santo culto, Senhor, para ouvir a Tua santa palavra. Senhor, tem misericórdia, desprende os corações, Senhor. Nós vamos pedir especialmente, abençoa, Senhor, o filho do irmão Pepe, a esposa dele, Senhor, abençoa ele, essa família abençoada, Senhor, para que juntos com eles, Senhor, possamos um dia ver a Tua face, Senhor. Tem misericórdia, tudo pedimos, abençoa também o santo culto, abençoa o nosso pastor, Senhor, com muito amor tem nos ensinado, nos pastoreado. Abençoa o Teu filho, Senhor, Tu sabes sua carga, mas as bênçãos os frutos estão aparecendo, Senhor, do esforço do Teu filho, Senhor. Graça Te damos por tudo, em nome de Jesus, e a igreja diz... Irmãos, feita a apresentação do irmão Pepe, nós sabemos que a base do homem, no geral, é a mulher, que acompanha, que ajuda. Então, eu vou pedir para o irmão Pepe fazer um agradecimento para a igreja e também para a esposa que veio prestigiar, mas como é Dia das Mulheres, nada mais justo do que ele homenagear ela. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Também agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por essa comunidade que tanto alegra o nosso coração e também fico honrado com o convite dos irmãos para poder ajudar na parte da orquestra. Quero que os músicos contem comigo como um amigo, como alguém que está aqui para ajudar,
tanto na parte musical, quanto na parte pessoal, profissional, enfim, aquilo que eu puder ajudar, os irmãos contem comigo. Confesso que eu tenho um defeito, que é guardar o nome das pessoas e a fisionomia. Então, para aqueles que eu perguntar o nome, a maioria eu já conheço, mas que eu perguntar o nome umas 3, 4 vezes, uns 4, 5 domingos seguidos, me perdoem, é por conta que eu tenho essa dificuldade, minha esposa está aqui, então aproveito para homenageá-la também, agradeço Elisane por ter vindo, e desejo a todos também um feliz Dia Internacional das Mulheres, que Deus abençoe a todos. Irmãos, nesse momento, nós faremos uma oração especialmente para as mulheres, e eu vou até tentar fazer organizada, mas eu vou bagunçar o culto, Bruno, desculpe. Eu vou pedir para todos os irmãos virem aqui na frente, por favor. Todos os irmãos venham, ficam aqui posicionados na frente. Irmão André, você pode fazer uma oração pelas mulheres? Pati, cadê o Lorenzo? Chama ele para mim, por favor. O meu sobrinho. Agora eu vou fazer um combinado com as irmãs. Eu sei que vocês quase não são curiosas. Não são. Nesse momento, o irmão André fará uma oração. Eu vou pedir para que todas vocês fiquem com os olhos fechados, até que o irmão André encerre a oração, tá bom? Combinado? Levanta a mãozinha quem se compromete a não olhar. Vixe, teve umas que nem virou até para trás. Irmãos, fiquem com os olhos fechados. O irmão André fará uma oração e depois continuaremos, tá bom? Deus abençoe a todas. Senhor Deus, te rendemos graça por esse dia. Perdoa os nossos pecados cometidos diante da tua presença. Te rendemos graça pelo dia de hoje, pela vida, pela nossa casa, pelos filhos. Senhor, te agradecemos porque nos deu uma oportunidade de adentrar nesse estabelecimento. As nossas esposas preparou um café maravilhoso, nos reunimos. E, Senhor, hoje as pessoas comemoram o Dia da Mulher, mas bem sabemos que a tua palavra diz que elas foram as primeiras a ir ao sepulcro, elas se dedicaram à palavra, ao servir, ao ensinar. Então te pedimos, Senhor, que as nossas esposas sejam condutoras da paz dentro da nossa casa, que sejam condutoras da tua palavra. Senhor, que tu possa direcioná-las a ensinar, a cuidar, a direcionar. Senhor, abençoa todas as irmãs que estão aqui, as que não têm o esposo dentro desta comunidade e ainda não entendeu o Evangelho. Nós te pedimos que, através dela, a tua luz, a tua graça, a tua virtude possa manifestar nela e ela possa enxergar Cristo dentro do coração dela. Senhor, que a casa dessa irmã possa ser refletida pela sua graça. Senhor, te pedimos, Senhor, dê luz às irmãs que o esposo ainda não entendeu o Evangelho, dê sabedoria para que elas possam, Senhor, entrar dentro da tua casa e mostrar Jesus Cristo nos seus atos, no teu servir, no teu falar, no teu abençoar, em tudo nós te pedimos isso. Senhor, as irmãs que têm um esposo aqui também possam refletir o teu Evangelho, a tua palavra, a tua graça, aos filhos possam entender os seus ensinamentos. Nós te pedimos, Senhor, abençoa todas elas, Senhor, as que não estão aqui, que não fazem parte, te pedimos as mesmas benções. Senhor, direciona, cuida, ajuda, pelo amor do teu nome, que a tua casa possa ser uma casa de paz, de alegria, Senhor, e que sempre, Senhor, que o nervosismo bater, Senhor, a raiva bater, que ela possa lembrar da tua palavra, do teu Evangelho, da tua graça. Te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria como homens, entender as mulheres também, Senhor, nos teus dias difíceis, nos teus períodos difíceis. Te pedimos também, nos dê luz e sabedoria para cuidar da nossa casa como homem também. Senhor, tudo te pedimos e te agradecemos, não em nosso nome, em nome do teu Filho, qual é bendito e eterno para sempre. Amém.
A irmã Thalita e a Lena, por favor, venham à frente. Irmãos, a Paloma, junto à Thalita na liderança das mulheres, não esteve devido a uma viagem. Então, a Thalita vai dar um aviso e vai representar ela entregando a flor para as irmãs que são solteiras e para as meninas também. Graça e paz, irmãos. Amém. Que surpresa linda, hein? Eu amo ser surpreendida. Fiquei boba em ganhar uma florzinha. Irmãos, então, primeiramente, desejar Feliz Dia das Mulheres. Não dá para comparar a Jaque, né? Que a Jaque, além de falar calminho, que eu sei que ela não é calma, que a gente baixinha não somos calma. Não vou falar igual ela. Mas vamos lá. Feliz Dia das Mulheres para essas mulheres maravilhosas, mulheres que estão crescendo em Cristo, mulheres que estão sendo edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo dia após dia. Eu não tenho muito o que falar, mas a Paloma não pôde estar aqui hoje por conta de uma viagem que ela tinha a fazer e não podia desfazer dessa viagem. Mas ela pediu que eu desejasse para vocês um Feliz Dia das Mulheres, que vocês são mulheres maravilhosas e que ela ama muito a vida de vocês. E que tudo isso que foi feito hoje foi pensado com muito carinho, muito amor. A semana, as meninas do acolhimento também, aquela correria, tudo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Isso é Jesus que habita em nós, né? Que faz transbordar esse amor em nós por cada um de vocês. E não tem muito o que falar, porque vocês são top, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E feliz Dia das Mulheres maravilhosas. É isso. As flores e entrega para as irmãs solteiras. Não, pode pegar uma quantidade. É isso, eu espero que as irmãs tenham gostado. Segundo o feedback do Miguel, meu filho, não é o suficiente. Eu fui na floricultura buscar e ele falou: pai, só uma flor? Tem que dar uma barra de ouro. Ainda não conseguimos, mas chegaremos lá. Samuel, vem dar o último aviso, por favor. Graças e paz, irmãos. Agora chegou a nossa vez, né? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida dos irmãos e das irmãs. Agradecer os irmãos também pela dedicação que teve ali da organização do grupo dos homens para que a gente pudesse fazer esse movimento aqui, essa homenagem para as irmãs. E eu também queria aproveitar para fazer um convite para os irmãos, os homens da comunidade, aqueles que também não são da nossa comunidade. Amanhã nós vamos ter o segundo encontro online dos homens, 9 horas da noite. Nós tivemos o primeiro há 2 semanas atrás e agora nós vamos ter o segundo, né? Então eu queria convidar os irmãos, aqueles que participaram e aqueles que não participaram, para estar conosco. O primeiro foi uma bênção, foi muito bom. Eu só queria pedir perdão para as irmãs, e não foi culpa minha, foi culpa do pastor, que terminou um pouco tarde, né? Mas dessa vez nós vamos tentar terminar um pouco mais cedo. E assim, irmãos, é como o pastor disse há uns cultos atrás, né? Nós esperávamos tanto por uma comunidade onde tivesse um encontro de casais, onde tivesse um encontro de homens, um encontro de mulheres, onde a gente tivesse esses tipos de movimentos, né, que muito edifica a nossa alma, né? E às vezes quando tem, a gente acaba não participando, né? Então eu queria convidar os irmãos, tá bom? As esposas também, lembra eles. Amanhã nós vamos mandar o link lá no grupo, para que os irmãos possam acessar e participar conosco lá. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Então amanhã eu espero os irmãos lá, 9 horas da noite. No nosso encontro online lá, e vai ser muito edificante. Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para adorar a Deus com o grupo de louvor. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém.
Vamos louvar a Deus, irmãos. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei
Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo esse movimento, café da manhã, a gente celebrando as mulheres enquanto homens de Deus que nós somos, os louvores que a gente canta, tudo isso é porque Ele é digno. E nós cantaremos nesse momento que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos? Queridos irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, quem está pela primeira vez, levanta a mão assim, dá um sinalzinho para mim. Meu querido primo, seja bem-vindo, viu? Minha prima também, prazer tê-los aqui, uma alegria de coração. Pode acender a luz, por favor, Jana? Irmãos, o culto hoje está um pouco diferente por conta da festividade das mulheres. Eu sei que já teve os agradecimentos, mas o grupo de acolhimento tem feito um trabalho maravilhoso. As meninas do café arrasaram, né?
Esse cuscuz aí eu não sei quem fez, mas acho que foi uma baiana, não é possível. Esse cuscuz foi feito por uma baiana. Jesus, eu sei, Jesus amado. Quem não provou o cuscuz, por favor, não vá embora sem provar esse cuscuz. Vou tentar acelerar a mensagem de hoje. Quem sabe a mensagem? Qual o tema que foi colocado nas redes sociais? A teologia dos 10 mandamentos. Todos aqui sabem que existem 10 mandamentos na Bíblia? Sim. Levanta a mão quem sabe. Os 10. Você não é crente, não. Não, a teologia do... Olha só, nossa. Eu não vou fazer a Janaína levantar de novo. Vocês estão conseguindo ver a imagem que o irmão Vitor colocou lá dos 10 mandamentos? São quantas tábuas ali? Quantas tábuas? 2 tábuas. Muito bom. Não esqueçam de quantas tábuas nós estamos falando, que são 2 tábuas. Nós vamos ler o texto base que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Tem uma televisão aqui, vocês também podem acompanhar. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Eu peço para a igreja toda ler esse versículo, mas leia firme, tá? Eu vou falar a primeira palavra e vocês continuem. Não... Muito bem. Quem aqui já conhecia esse versículo? Diga eu. Maravilha. Quem aqui conhecendo esse versículo ficou com medo de falar Deus? Obrigado, alguma coisa? Quem já teve medo de invocar o nome de Deus em vão aí? Levanta a mão. É bastante gente. Quem já ficou em dúvida? Mas por que Deus não quer que fale o nome dele? Quem já teve essa dúvida? Muito bem, poucas pessoas, hein? Poucas pessoas. Quem já teve essa dúvida? Não é com vergonha, não. Aí, maravilha. É um versículo intrigante. Por que Deus quer um trem desse? Não pode falar o nome dele. Como é que é o nome de Deus? Yahvé, isso. Aportuguesado, Yudhivé-Vavirê. O nome do Deus bíblico é Yahvé, Yudhivé-Vavirê. Bênção. Quem já teve curiosidade o porquê que Deus não queria que o nome dele fosse pronunciado em vão? Diga eu. Bênção, fico feliz por isso. Feche teus olhos. Espírito de Deus, nós te pedimos nesse momento para que a tua palavra venha ministrar aos nossos corações, porque nós queremos aprender a tua palavra. Nos dê humildade para ouvir a tua voz, porque nós não queremos ouvir a voz de homem nenhum. Pai, nos ensina e nos responda às dúvidas que os nossos corações anseiam por respostas. Mas nos dá humildade para entender também muitas vezes o teu silêncio. Pai, coloque em nós uma comunhão neste momento, silencia a nossa alma, que os problemas da nossa mente agora possam se afastar, sejam enfermidades, filhos, sejam dívidas, sejam boletos, sejam desemprego, algum tipo de dor. Nós te pedimos que em nome de Jesus esse ambiente agora possa ser um ambiente dominado pelo teu Espírito Santo e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua palavra. Arranque do nosso coração toda ansiedade e coloca em nós uma boa abertura de boca também para pregar esta mensagem que te rogamos em nome de Jesus. A igreja com fé diz? Êxodo 3, 7, para a gente começar a entender. Todos vocês sabem que o povo de Israel foi cativo no Egito. Todos sabem, sim ou não? Sim. Por quanto tempo o povo de Israel ficou cativo como escravo no Egito? 400 anos. Durante 400 anos, o povo de Israel foi cativo no Egito. Não vai dar tempo de eu explicar para vocês os motivos dos quais o povo de Israel ficou cativo. Mas eu acredito que muitos aqui já sabem as razões, né? Só que chegou um momento que esse cativeiro começou a machucar. Porque ser escravo é fácil? Ser escravo não é fácil. Ser escravo por 10 anos é fácil? Não. Agora você imagina ser escravo a sua vida inteira. E além da sua vida inteira, você ser escravo de geração em geração, 400 anos. É muito tempo, é muito tempo. E teve um momento que Deus começou a ouvir algo e que o povo começou a clamar por algo. E nós vamos ler nesse versículo aqui, ó, Êxodo 3, 7.
Então o Senhor continuou: certamente. Opa, certamente. Ou seja, Deus viu o povo mas viu o que exatamente? Deus viu Primeiro recado da palavra de Deus hoje, Ele vê as nossas aflições, amém? Ele vê. Do meu que está no... O interessante que é, um povo que está no Egito escravo, sofrendo e aflito, não deixa de ser povo de Deus. Nós aprendemos um evangelho, nós aprendemos a ser uma igreja que, se Deus está comigo, não existe sofrimento. Mas o povo não deixou de ser o povo de Deus, mesmo sofrendo. Existem sofrimentos que você vai sofrer sendo de Deus. As igrejas por aí pregam uma fantasia. Se você aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Ele, acabou seus sofrimentos. Mas o que o texto está dizendo, não. Eu vi a aflição do meu... que está no Egito há bastante tempo. Então existem dores e lutas que você está passando que não te fazem deixar de ser povo de Deus, mas que te faz ser povo de Deus sofrendo. E isso muda tudo. Porque a Bíblia diz que a chuva cai para o ímpio e cai para o justo. Cai para todo mundo. E o sofrimento também é inerente. Mas ser povo de Deus não é o que Deus faz comigo, é o que eu sou no meio da aflição. Amém? Vocês estão entendendo? Tá. Deus ouviu o que do povo? Por causa dos seus... O que é feitores? Homens maus que açoitavam para fazer o quê? Castigo para eles trabalharem. Perfeito. Conheço. Quem conhece? Repita comigo. Deus conhecia o sofrimento do povo e ouviu o clamor deles. Nenhuma liberdade é conquistada da noite para o dia. Você pode procurar uma liberdade financeira, ela não vai ser conquistada da noite para o dia. Você pode buscar a liberdade de um vício, ela não vai ser conquistada da noite para o dia. Existem pessoas que querem ser libertas do vício em rede social, não vai ser da noite para o dia. Existe escravidão, que é escravidão na comida. Existe escravidão, que é escravidão, você pode escolher, me falem uma escravidão aí, qualquer. Bebida. Que mais? Cigarro, que mais? Pode falar. Os próprios pensamentos, olha só, profundo. Você se torna escravo dos próprios pensamentos. Ser livre de tudo isso não é do dia para a noite. E não é porque você é servo de Deus e serva de Deus, povo de Deus, que vai ser do dia para a noite a sua liberdade. Mas eu tenho uma pergunta: o que é liberdade? O que de fato é ser livre? Talvez essa é a principal pergunta. Porque liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é eu conseguir fazer o que é moralmente certo. Porque se liberdade fosse fazer tudo, eu estaria sendo escravo, não da liberdade, mas dos meus próprios desejos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu sou livre porque quando eu quero beber, eu bebo. Nossa, lembrei de uma música. Pequei. Calma, volta. Vocês lembraram também? Se quiser beber, eu bebo. Lembrei. Volta. Eu tenho desejo de beber, então eu vou beber enlouquecidamente. Hoje é domingo, sol, dia das mulheres. Eu já estou imaginando a maminha gostoso, né? Maminha no alho. Bom. E vou beber a tarde inteira, porque eu sou livre. Eu sou livre em Cristo. Não, você é escravo do seu desejo. Ou seja, você é um escravo. Não, mas eu não bebo, mas eu como. Eu vou comer a tarde inteira, porque a minha mulher fez um bolo lá e aquela forma toda é minha. Porque eu sou livre.
Você acha e eu achava que liberdade é fazer o que eu quero. Mas não é, porque tudo que você quer é ruim. Porque o seu desejo é desejo de um ser humano caído, pecador. Amém, amado? Você não é flor que se cheira. Nem eu. Então, o que de fato é liberdade? Liberdade é fazer tudo o que eu quero, porque Cristo nos libertou. Agora eu entendi o evangelho, eu estou liberto para fazer tudo o que eu quero. Bom, vamos voltar para o Egito? É um trocadilho. Voltando para o Egito. Lá no Egito tinha um Deus. Lembra do contexto da palavra, né? Escravidão no Egito. Lá no Egito tinha um Deus. Como era o nome dele? Quem falou? Você estava na Europa, por isso você está sabendo, né, irmão? Ah, entendi. Ela vai mandar as fotos de Roma pra gente. Osíris, Deus Ra, Deus Amon, tinha um monte de Deus. Faltava Deus no Egito? No Egito tinha regra. Então por que Deus deu 10 mandamentos? Eram povos diferentes. Tinha beleza no Egito? Muito bem. Tinha líder? Então por que Deus levantou um líder? Por que Deus não mudou o coração do líder para libertar o povo e Deus levanta outro líder? Quem está comigo, diga eu. Deus é todo poderoso? Eu, quando quero explicar as coisas para Deus, sabe como é que eu explico? Na minha arrogância. Deus, por que você não converteu Faraó? Quem me acompanhou aqui? Por que você não pegou as leis do Egito e mudou para a sua? Quem já fez essa pergunta aí? Só eu que sou doido? Não tenha medo de questionar Deus não, irmão. Briga com o texto. Deus, ele gosta que você faz pergunta para ele. Aí eu falo, Deus, não era mais fácil você chegar lá em Ramsés III e converter o coração do faraó? Ou não era mais fácil você pegar as leis que chamava Maat, M-A-A-T, as leis, o código de leis do Egito? Não era mais fácil você mudar? Por que você teve que fazer todo esse trabalho? Quem me acompanhou aqui? Quem está comigo? Não, tchau aqui, irmão. Isso, finge que você está feliz no culto. Benção. Então aí eu pergunto para Deus, tinha um faraó lá, tinha uma lei lá, tinha um monte de Deus, era só você explicar, mas eu não estou entendendo. O povo que está escravo tinha lei, tinha um líder, o Egito não era uma nação desorganizada, pelo contrário, era uma nação extremamente organizada. O Egito tinha justiça, sim ou não? Tinha justiça? Tinha justiça. Só que essa justiça era um problema. Lembra que eu falei que a sua liberdade, inclinada para os seus desejos, não é liberdade? Existe justiça que não é justiça. A justiça do crime é se você fizer alguma coisa errada, você morre. A justiça de uma empresa é se você errar 3 vezes o mesmo assunto, você é demitido. Só que a justiça para você é não ser demitido porque você tem uma boca para sustentar em casa. A justiça, ela depende do ponto de vista legal. A justiça muitas vezes também é relativa. Porque no Egito era um país de justiça própria. Não era justiça, era a minha justiça. Vocês estão tão quietos. Atenção? Tá bom. Entendi. E, mais bonito do que isso, a lei e a justiça do Egito tinham um nome. Pergunte qual? Maat. Pode repetir? Maat. É como se fosse a Constituição Federal. Era Maat, era o código jurídico do Egito. E olha que bonito os pilares. Você vai repetir o que eu vou falar. Verdade. Ordem. Justiça. Equilíbrio moral. Lindo, né? Mas lá eles assassinavam os judeus, eles colocavam um trabalho opressor em cima dos judeus, porque a justiça do Egito servia para quem era do Egito. A justiça do Egito não servia para todos. E todo país tem os guardiões da lei.
Nosso aqui é o Supremo Tribunal Federal. Ai, há justiça? Nesse país não há. Não há justiça. E no Egito, quem era o STF? Faraó. O faraó que determinavam as leis. Olha que bênção. Além do faraó determinar as leis, ele era o guardião da Maat. Ou seja, o que o faraó diz é o que o faraó diz é. Só que o faraó não consegue estar em todos os municípios, estados, todos os bairros do Egito. Então ele tem os seus tribunais locais. Tribunais? Quem tinha esses tribunais? O tribunal era de quem? Do faraó. E todos esses tribunais administrados por faraó tinham sacerdotes para esses deuses. E tinha o vizir. Quem já ouviu esse nome, vizir? Você já ouviu uma música também do Zé Ramalho, Grão Vizir, né? Você sabia o que era, vizir? Vizir é como se fosse o primeiro-ministro. Tony Blair tá velho, eu não sei quem é o primeiro-ministro da Inglaterra, sei lá quem é o primeiro-ministro, não sei. O grão-vizir é o primeiro-ministro do Egito, que representa os interesses do faraó. A Maat, ela condenava o abuso injusto de trabalhos escravos. Mas o Egito tinha escravos. Aí vem Deus, que ouviu e viu a aflição do meu povo. Como se ele dissesse assim: eu não vou mudar Faraó, porque Faraó não quer mudar. Eu não vou mudar as leis do Egito, porque há interesses de Faraó. Então eu vou levantar um povo que representa a minha lei. Eu vou levantar um líder que representa a minha liderança. E esse povo vai ser luz para as nações. Esse povo vai ser sal da terra, e esse povo vai ser luz do mundo. E você sabia que na língua original não é 10 mandamentos? A palavra são 10 palavras, ou 10 declarações, algo do tipo. Eu não vou me arriscar a falar a Aresete Rabidrote. Professor, me ajuda. Nossa. Um pouquinho mais alto, professor. Hadevarim. Vamos falar junto com ele? É isso aí que vocês ouviram no hebraico. Que significa, em suma, não é 10 mandamentos. Eu falo, você obedece. Eu falo, você obedece. São 10 palavras de Deus. Declarações de Deus para que um povo seja luz, não mais escravos. E qual que é o primeiro mandamento? A tradição chama de mandamento, mas o hebraico chama de 10 palavras que eu não vou arriscar. Elas não são um código individualista. Pode, não pode, pode, não pode, faz e não faz. Não é isso. É a constituição de um povo que quer ser liberto. Tá difícil, irmãos, ou vocês estão comigo? Estão acompanhando? É a constituição de um povo que quer ser liberto. As leis, repete comigo, as leis. Não ensina a entrar no céu. Todas as leis religiosas, pode ser penitência, pode ser qualquer coisa, elas não fazem você entrar no céu. Tudo aquilo que minimiza o sacrifício de Jesus na cruz é heresia. Esquece, tradição é fofa. O Egito é mais tradicional do que a própria Igreja Católica. Então, se você for brigar por tradição, eu prefiro ser do faraó, que historicamente eles são mais velhos. Ao invés da tradição e da história, eu prefiro Jesus. E quem prefere Jesus pode dar um glória a Deus aí? Ou seja, a Constituição era para um povo recém-liberto. E não ensina a entrar no céu, porque lei não faz a gente entrar no céu. Ela ensina como um povo livre vive na terra. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase linda que diz o seguinte: o homem é livre quando ama aquilo que deve amar. Não é quando ele ama a bebida desordenadamente. Não é quando ele ama a si mesmo desordenadamente. Não é quando ele ama a comida desordenadamente. Mas o homem verdadeiramente livre é livre quando ele ama aquilo que deveria amar.
O dia que você amar a sua esposa como ela deve ser amada, você é livre. O dia que você amar os seus filhos como eles devem ser amados, você é livre. O dia que você amar a Jesus como ele deve ser amado, você é livre. O dia que você amar a grama, a rosa, a natureza, os rios, de modo a não poluí-lo, você é livre. Agora, enquanto você pega o chicletinho e joga para fora da janela, você não é livre, porque você não pensa nem na revelação natural. Enquanto você pega as roupas do teu guarda-roupa e fica estocando e não consegue doar, você não ama o que você deveria amar. Você é escravo do teu próprio eu, sem dividir nada com ninguém. Enquanto você é avarento, que não abre a mão para dar R$10 para ninguém, você é um avarento, você não ama ordenadamente. Você ama desordenadamente o seu dinheiro. Você é escravo de você mesmo. Quem pode dar um glória a Deus aí? E você acha que você é livre amando o que você quer amar. Mas você deveria amar para ser livre o que você deve amar. Mas por quê? Porque você caiu. Você é um pecador como eu. E a nossa origem não é a nossa origem. Liberdade, repita comigo, liberdade. Não é simplesmente escolher o que se quer. Eu escolho para onde eu vou. Vocês só não podem escolher o time que vocês torcem. Todo mundo aqui tem que ser São Paulino. Mas eu sou livre porque eu posso escolher o que eu quiser. Não. Isso seria seguir os próprios desejos, não é seguir a liberdade. Seguir desejos não é ser livre. Por isso, seguir desejos é a inclinação de escravo. Agora, seguir a razão moral para o que Deus chamou a humanidade, isso é liberdade. Ou seja, liberdade não é ausência de lei. Liberdade não é, mas é autonomia moral. É eu fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. É eu fazer o que é moralmente certo quando ninguém está vendo. Em outras palavras, uma pessoa moralmente autônoma não age apenas por medo, pressão ou interesse, mas porque entende racionalmente aquilo que é certo a fazer. Ou seja, dentro de uma igreja, se você tem medo do pastor saber que você fornicou ontem, você não é livre. Porque você tem medo do pastor, você não ama o que deveria amar. Se você ontem estava acessando a sua pornografia de estimação, você não ama o que você deveria amar, você é escravo imoral. Você é escravo desse desejo. Assim como a mentira, a glutonaria, os fantasmas do seu pecado. E Deus, então, ele entrega quantas tábuas de pedra? 2. E quando você olha aqueles 10 mandamentos, quem conhecem os 10 mandamentos? Não pode ir no Google, hein? Primeiro mandamento. Vocês não foram no Google? Quero ver então. Segundo. Não, esse é o mandamento de Jesus, tá certinho. Então vamos lá. A Vânia resumiu todos os mandamentos, perfeito. Sacanagem. Deus dividiu 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua ele escreveu 3 mandamentos. E na segunda tábua ele escreveu o restante. A primeira tábua são 3 mandamentos. Quantos mandamentos são? E esses 3 primeiros mandamentos ordenam a sua relação com Deus. E a segunda tábua, onde estão os outros, que são quantos que sobraram? 7. Ordenam os mandamentos do que é moralmente livre na relação sua com você mesmo e com a sociedade. A primeira palavra dos mandamentos é: não terá outros deuses. E quando eu lia isso, eu falava: como você é ciumento, meu pai. Eu não posso ter outro deusinho. Santo Antônio. Eu não posso ter outro Deus. Eu não posso idolatrar outra coisa. Sei lá, Santa Gertrudes. Maria. Eu não posso. Mas Deus, como é que pode um Deus que fala não tenha outro Deus, porque senão eu vou ficar pistola? Quem está comigo? Só que o problema é quando eu afasto o texto bíblico da cultura. No Egito tinha um Deus.
E no Egito, quem era o Deus representado na terra? Faraó. Ele era absoluto. Aqui Deus diz, no Egito se ensinava que Deus não era um pai, mas que ele era o pai do Faraó. Porque Faraó era o filho de Deus. Não tinha outro. E que aquele que grita contra Faraó está gritando contra o próprio Deus. Existem pastores e líderes religiosos que você não pode nem fazer pergunta. Porque são pastores que parecem Deus na terra. A barriga, o ego, o dinheiro, a conta bancária, os aviões, os jatinhos, os dízimos, as ofertas, as construções, os templos. Pastores que você não se relaciona, não conversa. Homens que ficam atrás de salas com secretárias, que você tem que agendar o horário para mandar um WhatsApp. Bispos para marcar agenda. É meio que um faraó. E lá no Egito, esse era o Deus. Então, quando Deus diz, não tenha outro Deus além de você, não seja tonto. Não faça-se escravo de novo para outro faraó. Quem entendeu isso aqui? A lei não é uma lei difícil para você não conseguir seguir. A lei é uma lei para você não se tornar escravo de novo. Não tenha outro Deus, eu sou um Deus que te dou a liberdade. E se você tiver outro Deus além de mim, você vai se tornar escravo. Na escola egípcia, o faraó, para dar mais brilho a ele, para dar mais... O que ele fazia? Irmãos, você, homens aqui, diga eu. Você é um homem? Senti dúvida. Eu senti Tem testosterona aqui, irmãos? Testosterona tá 200? Vamos melhorar o testosterona, hein? 400, 500 para cima, né? Pelo menos. Tem homem aqui? Sim. Isso, irmão. Tem homem aqui ou não? Sim. Benção. Os homens. Quando quer elevar o brilho e tem condição financeira, qual a primeira coisa que ele compra? E o carro é uma Belina. Qual carro, homens? Falem. Não, vai. Qual carro? Hilux. Hã? Vandim, que carro? Fala um carro aí, crente. Hã? Anticross, André, um carro. Uma Mercedes. Porque nós queremos elevar o nosso ego. E aí você fica com o vidro levantado ou você baixa o vidro e põe a sua cotovela aqui, ó. Pá! Baixa o vidro. A música baixinha, uma música mais ou menos, assim, mais ou menos, para o pessoal ouvir que você está ali no seu Mercedes, no seu T-Cross. Assim, Ray-Ban, eu quero levar meu brilho. E depois do carro eu quero ter uma... É uma casinha pequenininha, um estúdio, 21 metros. Qual a casa que você quer? Família. E que tamanho a casa? Mais ou menos assim, um tamanho. 8 quartos para começar são suítes. Com 8 suítes. Piscina, irmão Pepe? Piscina. Mas, olímpica? Com funcionários à sua disposição? Beleza. O homem, para elevar o seu brilho, ele precisa de um casão e de um carrão. E um Deus, para elevar o seu brilho, precisa de um templo grande. Oh, glória. Um pastor, para elevar o seu brilho, precisa de um templo gigantesco, com pé direito de 12 metros de altura. Um Deus, para parecer grande, precisa de grandes pilastras. Porcelanato? Fala porcelanato. Como é que fala? Outro piso, André? Outro piso caro? Porcelanato, é isso mesmo? Porcelanato AA. Qual a argamassa utilizada? C3. Argamassa C3 embaixo do AA, porcelanato. Porque eu preciso mostrar que o meu Deus é grande. E para mostrar que meu Deus é grande, o templo tem que ser grande, o estacionamento tem que ser grande, a cruz tem que ser grande, a igreja precisa ser alta, porque quando alguém passa na frente, para Deus ser grande, o templo precisa ser grande. E o Egito era igual. Eu preciso te assustar com o tamanho da cruz, e quando eu passo na frente do Deus Ra, ele não é um Deus rasinho, né? Legal. Ele é um Deus razão.
Não é um Deus amãozinho, é um Deus amãozão. Não é um Deus apizinho, é um Deus zapizão. Porque para que o faraó mostrasse o tamanho do Deus dele, tudo tem que ser Mercedes, porcelanato e argamassa C3, amém? E aí o segundo mandamento que Deus faz, oh glória, obrigado Jesus. Não faça imagens de jeito nenhum. Porque se você fizer uma imagem, se dobrar nela, você vai se tornar escravo dela. Você vai acabar pedindo para ela. E você vai estar imitando não um costume cristão, mas um costume que os judeus aprenderam no Egito pagão. Quem está entendendo? A imagem é tentativa de controle. Toda imagem é tentativa de controle. Irmãos, se a CIB tivesse um templo nessa esquina, eu ia adorar, eu tenho um egão também. Vocês acham que eu sou um santo? Só a Jaque acha. Eu queria na esquina aqui, gigantesco, tudo. Nossa, Assembleia Cristã na Penha. Entra o ar-condicionado no teto, né, André? Nossa, café vocês nem vão se servir. Passa aqui, ó. Estacionamento por baixo, né? Para não tomar chuva. Para mostrar o quanto meu Deus foi bom para mim. O meu chamado é um chamado confirmado. O meu chamado... Ô, Satanás, sai daí. Sai daí, Satanás, sai daí. Deus não cabe nessa igrejona, não. Deus cabe na mesa da tua casa, no café da manhã com a tua esposa. Deus cabe na oração que você faz antes de dormir, com a mão na cabeça do teu filho. Deus cabe no arroz, o feijão e o ovo que você estralou. Deus cabe no beijo que você deu na sua esposa hoje. Deus cabe quando você ora pela tua família. Deus cabe na janta que você preparou para o teu esposo, ou você preparou para a tua esposa. Esquece templo. Isso aqui não é nada, irmãos. Aonde a gente está não é nada. A gente precisa disso para o culto público, mas quando isso virar medalha de ego, nós estamos voltando para o Egito. Deus nos dará uma grande igreja quando o nosso coração for pequeno demais. Mas enquanto em nós morar o faraó, eu preciso mostrar que tenho, que sou, para ter. Deus não vai te dar. E Deus não vai me dar. Deus bíblico não pode ser domesticado. Toda imagem pode ser domesticado. Ela pode ser pintada da cor que você quiser. Quando a comunidade perde a transcendência, quando a comunidade perde a relação com Deus, ela vai precisar de âncoras de afeto visíveis. Quando Deus diz, não faça imagens, é para você não voltar a ser escravo de Faraó. Você precisa do que é transcendental. Porque muitas vezes você não ora sem uma âncora na tua frente. Agora, o porquê que Deus visíveis não são visíveis? Existe um argumento que é interessante. Os deuses visíveis, eles são como fotografias. Para que você se recorde dos santos e do próprio Deus. Ra é foto de quem? Apis é foto de quem? Isso é um mito. Se eu tento fazer uma foto de quem eu nunca vi, eu estou mentindo. E a transcendência é muito séria. A transcendência é muito séria. Talvez a única imagem que nós sabemos qual é a cruz. Talvez seria a única imagem aceitável. Quem está comigo, diga eu. Não tenha outro Deus além de mim. Não faça outra imagem que copie alguma coisa. Amém. Qual que é o terceiro mandamento? E a primeira placa, relacionamento Deus e homem. Qual que é o terceiro? Volta lá, Vitão, no texto base. Não tomarás o nome de Deus em vão. Repita comigo, não tomarás o nome de Deus em vão. Pergunte, pastor, por quê?
Porque se eu tenho como egípcio, se eu tenho Faraó como um Deus, e eu faço imagens de Faraó e dos templos do Deus do Egito, o que Faraó fazia para me controlar? Usava o nome de Deus para mim? Não é apenas falar, é usar o nome para sustentar uma injustiça. Deus não legitima o abuso religioso. Usar o nome de Deus em vão para provocar mentiras. Usar o nome de Deus em vão para provocar emoções. Usar o nome de Deus em vão para condenar, descondenar, levantar e abater. Não é usar o nome de Deus para ela falar assim, eu juro por Deus, e você morrer de medo. Esse não pronunciarás o nome de Deus em vão, é usar o nome de Deus em vão para manipular coisas no seu interesse. Usar o nome de Deus para a falsidade. Em nome de Deus, Faraó se declarava dono de tudo. Ra, Osíris, Ápia e por aí vai. Em nome de Deus, Faraó controlava as pessoas e o dinheiro das pessoas, a vida das pessoas. Hoje eu vejo muitos Edir Macedos, Valdomiro Santiagos, Agenor Duques, pronunciando o nome de Deus em vão. O neopentecostalismo com câncer, enriquecendo faraós. Templo gigantesco para mostrar o quão uma religião é próspera. E quando você pergunta, nossa, mas a minha igreja é uma bênção porque cresce. A plenitude do trono de Deus não para de crescer. Amém? Uma igreja saudável não é vista pelo crescimento que ela tem. Uma igreja saudável é vista pela saúde interna dos seus membros, na transcendência, na relação que você tem com Deus. Quantos estão utilizando o nome de Deus em vão para controlar, comover, manipular, pronunciar, usar o nome de Deus em vão é querer controlar as pessoas utilizando o nome dele. Quem entendeu, diga amém. Essa é a primeira tábua. Agora, quantos deuses tem no seu coração? O seu coração deve estar tão dividido nesta manhã. E deve estar tão cheio de deuses e tanto cheio de informação que Jesus está cada vez mais nublado na tua frente. Mas hoje o Espírito Santo quer dar um sopro. Tira tudo que é nuvem de você, para que você possa focar no Jesus da cruz. Esquece o resto em nome de Jesus. O Jesus que salvou a tua alma. Você está sendo manipulado e manipulada por informações demais. Como diz a Evinha, repira. Aí nós vamos para a segunda tábua. Segunda, como diz meu antigo borracheiro, tauba. Guardar o sábado. Ah, meus amigos, de novo, né? De novo o pastor Bruno batendo nos adventistas. O adventista, é que está sendo transmitido online. Então os adventistas, olha para aqui, chega pertinho aqui da câmera. Vem pertinho do computador do celular. A guarda do sábado é um dos 3 primeiros? Não. Porque os 3 primeiros mandamentos revelam o rosto libertador de Deus para com o povo que vai ser liberto para ser luz das nações. A Maate servia para defender os seus próprios interesses. E na Maate o escravo trabalhava 7 dias por semana. Quando Deus fala para o povo, guarda o sábado, é assim, não deixa que nenhum outro te julgue de modo tal que você não consiga nem parar para respirar. Guarde um dia na semana para lembrar não de você mesmo, mas de mim. Porque lembrando de mim, você vai lembrar do Deus que te tirou da terra do Egito. Porque a cada mandamento que Deus dava, Ele dizia o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te livrei da terra do Egito e da terra da escravidão. Não tenha outro Deus diante de você. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não faça imagem de escritura. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Não fale meu nome em vão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Guarde o sábado. Ou seja, quando você faz alguma coisa ou cumpre alguma regra, faça isso lembrando do Deus que te tirou do Egito. Quem está entendendo essa mensagem, irmãos? Agora, se você é um cumpridor de regras, olha, eu guardo o sábado, não como carne de porco, não dou o sangue, faço isso, uso saia, não corto o cabelo, sem se lembrar do Jesus que salvou tua alma, que rasgou a tua pele, não vale de absolutamente nada. É penitência barata e vazia.
Pastor, onde está isso? Leia o texto. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do pecado e da escravidão do pecado. Lembra disso e cumpra as regras. A regra que você quiser. Faça o que quiser. Agora Deus está me mandando andar só de rosa. Anda de rosa. Porque lei não põe no céu. Agora a lembrança do Deus que te tirou do Egito é este Deus que te salva. Amém? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o mais polêmico. Quem acha esse o mais polêmico? Honra o teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa. Para que os teus dias vá bem e se prolonguem os seus. Meu Deus, então se eu obedecer meu pai, eu não morro. Quem entendia desse jeito? Se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu não morro nunca. É daqui para cima. Meu pai pode fazer o que quiser, minha mãe também, tá tudo certo. Tá bem? Não esquece o contexto do Egito, irmão. No Egito era uma pirâmide. Repita comigo, uma. Quem mandava no topo da pirâmide? Embaixo. Boa, Tami. O seu esboço está melhor que o meu hoje. Era faraó, faraó, faraó. E lá embaixo o sacerdote, o grão-vizir, etc. e tal. O faraó tomava o poder todo de controle para ele. Ou seja, todas as famílias de Israel obedeciam a tudo que faraó dizia. Só que você esqueceu de um detalhe. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Honre o teu pai e tua mãe. Antes de honrar teu pai e tua mãe, lembre-se. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Por que isso? Quando o povo começa a honrar mais a faraó do que o pai e a mãe, que conta a história do eu sou o Senhor teu Deus, o povo esquece quem tirou do Egito, quem fez a promessa de Canaã, o povo esquece quem ele é. Então um pai e uma mãe que aponta para faraó não deve ser honrado, mas um pai e uma mãe que olha para o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te aponta para ele, esse pai e essa mãe deve ser honrado. Por quê? Você honrando o pai e a mãe, você não honrará faraó. Quem entendeu isso? Se teu pai é um assassino e fala vai matar, você vai honrar? Vai seguir o mesmo caminho? Irmão, não tire o contexto. O contexto é você honrar mais faraó do que teu pai e tua mãe. Por quê? Na era... Irmãos, hoje a palavra é um pouco mais explicativa, tá? Hoje é uma palavra mais assim, amém? Mas eu sei que tem gente que não gosta muito, mas... Glória a Deus. Lá no Egito, a escola era egípcia. Os mandamentos eram egípcios. Era tudo assim. O que Deus está falando? Senta, porque o pai e a mãe não era o pai e a mãe de dentro da tua casa, eram os mais velhos da tribo. Não é pai e mãe sangue. Está entendendo, gente? Estão comigo? Sim. Não era pai e mãe de sangue. Eram os mais velhos das tribos, das colônias. Eram pai e mãe daquele povoado. Então, ao invés de você ouvir o faraó te explicando sobre Deus Ra, vai até os pais da tua colônia. Escute os teus pais. Deus está transferindo o poder de faraó para a cadeia familiar, trazendo de volta o controle. E nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para a escola, que tem uma ideologia por trás muitas vezes. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para a tia, para a babá. Tira de faraó. E faça teu filho honrar pai e mãe quando você lembrar que Deus te tirou do Egito. Não matarás. No Egito também tinha uma lei, não mate. Era proibido matar no Egito. Jesus. Era proibido. Mas quando o faraó falava, pode matar, todo mundo matava. Quando Deus fala, não mata, é uma lei moral universal. Ninguém tem poder sobre a vida. Ou seja, no meu povo, ninguém mata. Porque o próprio Deus, em alguns momentos, manda matar. Quando não se lembre que foi ele que tirou do Egito. No Egito também existia lei para não matar, mas dentro da lei do Egito, todos os que se levantavam contra Faraó poderia ser condenado à morte. Ou seja, você não mata, mas se se levantar contra mim, você morre. Quantos líderes religiosos que você não pode nem fazer pergunta? Senão ele te mata. Irmão, você não está entendendo que você está debaixo de um jugo do Faraó? Sabe o problema? É que quando a gente sai do Egito, a gente morre de saudade da cebola.
Porque o Egito é confortável, a liberdade é dura. Sabe por que a liberdade é dura? Eu vou dar um desafio para você. A partir de hoje você é livre para comer saudável. Quem consegue? Você é livre para praticar atividade física. Quem consegue? Para fazer o que é certo, você não consegue ser livre. Quando os escravos foram libertos no Brasil e que saíram das senzalas e das fazendas dos seus colonizadores, imagine os escravos que não sabiam andar naquela floresta, naquelas terras, saindo sem saber para onde ir. E as colônias estavam sendo colocadas perto de rios. Ou seja, quando o escravo saía, ele não tinha rio por perto. Como que ele vai plantar? Como que funciona a irrigação? Os escravos estavam, sabe como? Mais escravos ainda. Muitos escravos voltavam para as fazendas implorando a água, o milho, o arroz e o feijão. Tem gente que fala, você é livre, pode ir, sabe por quê? Sabe que só lá dentro você vai ter pão e circo. Nós não sabemos ser livres, porque nós dependemos de alimento de terceiro. Você não produz seu próprio alimento, você não prega, você não ora, você não jejua, você não canta, você nem cristão direito é, mas você está aqui na CIB para virar gente, para depois virar crente, amém? Você aprender a ser crente mesmo. Na minha casa eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher que ora, eu sou um filho que ora, eu sou um avô e uma avó que ora, eu dou alimento dentro da minha casa, eu não dependo de pastor, eu não dependo de líder religioso, aqui é comigo, eles vão me honrar porque eu lembro que Deus me tirou do Egito. As igrejas sabem que te controlam, por isso que você volta para comer lá dentro. Igreja não é restaurante. Igreja é culto público. Restaurante é na tua casa. Aqui não tem manipulação. Mas você não vai saber viver rápido em uma igreja bíblica, porque você ainda tem a mente, o coração de escravo. Você precisa de um miojo pronto, porque Bíblia na tua casa você não lê. As pessoas procuram igreja para soluções de problema. Mas igreja é a lembrança de um povo que aprendeu que Deus nos libertou das escravidões, do pecado e das correntes do mal. Tem ex-escravo aqui, irmãos. Não adulterarás. Eu estou acabando, irmãos. Me perdoa, hoje vai passar só um pouquinho, tá? Não adulterarás. Meu Deus, agora todo mundo que adultera... eu tenho que tomar cuidado. Peraí, calma. Adulterou, disciplina, o culto da CIB aqui em cima, você fica lá embaixo, no salão da empresa. Amém? Não é isso. O homem no Egito era superior à mulher. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Inclusive a cultura geral, o homem era superior à mulher. As mulheres eram exploradas. Um homem casado poderia ter a mulher que queria, desde que ela também não fosse casada. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar aqui? Tem muita criança. Vocês estão os adultos estão entendendo? Me diga amém aí. No contexto do Egito, as mulheres eram privadas dos seus direitos elementares. Essa ideia entrou na cabeça das mulheres de tal modo que elas mesmas se colocavam numa posição de submissão absoluta, peritoriamente de escravidão. Ou seja, pode me abusar se você é egípcio. E eu sou uma judia, eu não pertenço a mim. Os adultos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando Deus fala não adulterarás, Ele está falando para os hebreus, não repete com as minhas filhas o que aqueles carniceiros fizeram. Não era considerado adultério quando um homem casado tinha relações com uma moça não casada, Deuteronômio 22. Sabia disso? Você sabia que no Antigo Testamento, o homem que não gostava muito da mulher podia pegar o divórcio? Por isso que Deus odeia o divórcio? É para você se lembrar de onde você veio, escravo. Era porque um homem, quando não gostava muito da mulher, ele dava carta de distrato, de divórcio toda hora, a hora que queria. E quando ele estava estressado, andando numa praça, via uma mulher solteira, ele podia ter ela. Por isso que na mulher adúltera, lá de João 8, quando aquele casal foi pego em adultério, só a mulher foi condenada. Cadê o homem da história? Cadê o homem da história? A mulher não tinha contrato de casamento, aquele homem era casado. O pecado era dela, não do homem, vocês estão entendendo? Quando Deus fala não adulterarás, Ele está colocando a mulher e o homem na mesma estatura. Mulher, você não é inferior ao teu marido, não aceita tapa, não aceita grito.
Manda ele baixar a bola, dá um tapa na mesa e fala: cala a boca, eu te obedeço se você lembrar que Deus me tirou do Egito e você também. Mas enquanto você não for um homem de Deus, eu não te respeito. Você não precisa ficar apanhando sozinha e vir no culto saber o que Deus quer da sua vida. Vai na delegacia, amém, irmãos? Vai na delegacia, viu, irmã? Registra como é que fala? Isso aí, registra. Você não tem que fazer terapia, você está sendo manipulada por um homem malfeitor, você está doida. Ah, mas se eu separar dele e casar com outro, eu estou adulterando. Não é esse contexto. Está claro o contexto? Não furtarás. E você, maridão, para de pular cerca. Amém? Olhar é pecado, desejar é pecado. A mensagem é pecado. Parou. Começa assim, tá? Parou. Está na tua mão. Deus não vai pôr no telhado, Deus vai te pôr no inferno. Se você morrer na prática do pecado. Porque te humilhar não é pôr no telhado, não. Te humilhar é te deixar na eternidade lá embaixo. Então respeita a tua esposa. Ele não vai pôr no telhado, não. Ele vai te colocar lá embaixo. Moço e moça que está aqui com namoro, fornicação, você vai ficar a eternidade lá embaixo. Parou. Ou você leva as coisas de Deus a sério, ou você sai. Tem conversa não, crente. Ah, entendi o evangelho, agora estou livre em Cristo. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, é tudo aquilo que moralmente Deus desejou para você. Glória a Jesus. Não furtarás, né? No Egito o sistema roubava, irmãos. Esse não furtarás, não é que você pode roubar um celular que está tudo bem. É porque lá no Egito, os egípcios furtou a terra, furtou a esposa, furtou a casa, furtou tudo. E nem os pobres tinham o direito de ser pobre. Então Deus está ensinando para um povo que é luz do mundo e sal da terra: não faça isso com teu irmão. Gente, você já furtou até vaga de fila. Você fura fila. Nunca furtei, mentira. Você coloca o carro no negócio do idoso, como é que fala? Isso, desse aí. Você coloca, né? Tem lá a imagem, você põe o carro lá. Você tirou placa de idoso antes dos 60. Você está furtando coisas dos teus irmãos. Você quer levar vantagem em tudo. Recebeu um Pix por engano, mas o Pix que veio era um celular, devolve. Eu nunca furtei, para. Você quer ser crente? Você ama Jesus? Ou mais ou menos. Nunca furtei, mentira, irmãos. Os furtos começam nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas, irmãos. Você furta o tempo de Deus na sua vida. Você está orando, você quer levantar rápido porque a novela começou. Você fala: vou ficar 5 minutos de joelho, já vem o Netflix, não é Netflix mais é o YouTube. Você está furtando o tempo de Deus, você não tem nem o sábado de Deus. Irmãos, hoje o Espírito Santo está te pedindo: eu não quero o sábado inteiro não, me dá 15 minutos por dia. Vamos abrir mão? O Espírito Santo está abrindo mão do sábado hoje para você ter 15 minutos com Ele. 15 minutos de oração, amém? 15 minutos de leitura bíblica, amém? Olha só, o pastor Bruno está inventando um texto. Irmão, na ousadia do Espírito Santo, essa é a mensagem para Cibi Penha. Quem está dentro desse contexto está entendendo a mensagem. Ah, mas é a internet, eu estou ligando para a internet. Os pequenos, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Ai, meu Deus. Quantas pessoas já falaram assim: juro por Deus, não posso jurar por Deus. Quem lembra disso aqui? Juro por Deus, não posso jurar por Deus. Ai, gente, como a gente é cheio de amuleto, né? Vocês são crente, não. Esse não dirás falso testemunho quer dizer o seguinte: a nossa honestidade deve ser mas tão base, que nós nem precisamos jurar. Não é se escapou, juro por Deus, você tem que pedir perdão. Não, é que toda essa base legal e moral deve estar tão profunda em você, que você não precisa jurar. Tanto que nessas Deus nem fala, Deus nem começa a lembrar: eu sou o Senhor teu Deus. Ele já começa: não faz, porque ele já engatou lá em cima: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não mata, não rouba, não furta. Quando a regra é comigo, ele vai direto. Amém, amados? Estou acabando. Não cobiçarás. Toda vez que a gente pensa não cobiçarás, a gente pensa em homem e mulher, certo? Pode falar.
Sim, não cobiça, é como mulher do vizinho. Aqui, irmãos, não é isso. Os pequenos aqui têm direito de ter o que é necessário. Quantas vezes você cobiçou a vida do seu vizinho? O carro do seu vizinho? A casa do seu vizinho? O marido da sua vizinha? 1,90, trincadinho, né? Malha. Ô, glória. Amém, irmãos? Quantas vezes você cobiçou o emprego do teu colega do lado? A tua inveja foi tão grande, você cobiçou pregar igual alguém. Quero pregar igual aquele irmão lá. Aí você até imita. Você é cobiçador. A gente só entendia que a cobiça é sexual. A cobiça não é sexual. Você tem que entender que a sua natureza é tão caída que você cobiça até aquele óculos lindo daquela irmã. Você viu? Você viu o sapato daquela irmã? É da Verte, não, da Arezo? Da Arezo. Arezo não é de Deus, tá, irmãos? Está repreendido, Arezo está repreendido. A cobiça vai das mínimas coisas. A lei não salva, ela educa. A lei é pedagógica, mas não salva. A salvação vem pela graça. Pastor, com tudo isso, eu estou salvo? Sim ou não? Sim ou não? Eu senti duas irmãs com firmeza ali atrás. Pastor, com tudo isso que eu descobri sobre eu mesmo, eu estou salvo? Deus acompanhe vocês, estaremos em oração, tá, Joe? Estaremos em oração por vocês, tá? Amém. Sim ou não? Você é salvo? Irmãos, a sua convicção não está na lei que você segue, mas no Jesus que te salvou. Porque foi na cruz que Jesus te salvou. Ele não vai te salvar pela lei. Ele não vai te salvar pelos mandamentos. Mas hoje o Espírito Santo quer que você lembre de uma coisa. Quem te tirou do Egito não foi o teu conhecimento. Não foi a tua força. Não foi a tua condição, não foi a tua grandeza. Quem te tirou do Egito do pecado e que te ensinou a amar Ele foi Jesus na cruz. E através desse sacrifício, não há nada que possa colocar no teu coração dúvida se você vai morar no céu ou não. Quantos têm certeza que vão morar no céu aqui podem glorificar a Deus essa manhã? Mas tudo isso que nós aprendemos hoje é para que você entenda que passo a passo na nossa jornada, nós estamos muito distantes de entender quem eu sou diante de Deus. Agora, eu tenho uma pergunta para encerrar a mensagem, quero que vocês me respondam. Os 10 mandamentos são atuais? Por que a gente não segue? Porque teve um homem que veio aqui. Como é o nome dele? Repete o nome dele. Esse daí não adorou outro Deus. Como é que é o nome dele? Ele não fez nenhuma imagem. Ele nem construiu o templo. Ele nem pregou num culto. Como é o nome dele? Ele não evocou o nome do Pai para manipular as pessoas em torno dele. Ele apenas foi. Qual o nome dele? Ele não matou. Qual o nome dele? Ele não cobiçou. Qual o nome dele? Ele não levantou falso testemunho, mas levantaram contra ele. Porque em Jesus as 10 leis morais se cumpriram. E por conta disso ele foi rasgado injustamente no madeiro da cruz. Porque ele sabia que você e eu não ia conseguir cumprir. Então quando você fala assim, Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Todo o meu caminho é teu. É como se você passasse por essa porta chamada Jesus. E Deus começasse a te ver como Ele. Deus cumpriu no seu lugar, através de Jesus, tudo que você não conseguiu, para que você agora dissesse, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo pela graça, e isso não depende de mim. E se você acreditar de todo o coração, você, a tua casa e a tua família também serão salvos. Glória a Jesus, glória a Jesus. E quantos passarem por essa porta, não ficarão confundidos. Podemos ficar de pé para adorar a Deus com um grupo de louvor, meus irmãos. Tu és a minha luz, a
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada
Irmãos, como terminamos muito tarde, vamos encerrar o culto com oração na posição que nós estamos? Podemos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo privilégio de estarmos unidos mais uma vez para celebrarmos um culto de adoração ao Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado pelos louvores, pela orquestra, por esse dia maravilhoso, Dia das Mulheres, internacionalmente comemorado. Essas mulheres que um dia provocaram até uma revolução russa no ano de 1917. Dá a graça delas entenderem que se elas provocaram uma revolução, elas podem plantar uma igreja como estão fazendo também. Pai, nós te adoramos pelas crianças que adoraram, pelo nosso irmão Pepe, que foi apresentado como líder da orquestra junto com o irmão Cláudio. Nos ajuda a continuar caminhando rumo ao teu desejo e aquilo que é lei moral nos inclina a fazer. Guarda essa mensagem dentro do nosso coração e que nós possamos ser praticantes e apaixonados pela tua palavra. Nos dê um domingo de paz, uma semana de paz. E quando a dor, o desespero, alguma angústia bater, nós possamos lembrar, por Jesus e através dele eu estou salvo. E nele todos os meus pecados foram perdoados. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: me faz